Nós estamos aqui nessa noite com muita alegria para celebrarmos nessa terceira edição da Festa de Missões, né, Pastor Augusto? Sim. E também para conversar um pouco com vocês, eu vou conversar aqui com o Pastor Augusto e vocês vão participar, né, como audiência, sobre o tema Entre o Ir e o Ficar. Então nós vamos conversar um pouco, mas antes disso, vocês vão assistir uma pequena vinheta introdutória. Muito bem. Pastor Augusto, quais são os desafios relacionados aos povos não alcançados? Amém. Pastor Maquil, são muitos os desafios, né? E talvez para a gente entendê-los, a gente precisa primeiro enxergar os nossos privilégios aqui. Primeiro, nós somos um país que a nossa cultura é cristã. Ainda que nossa cultura não esteja baseada na Bíblia, esteja distante da verdade, nós temos uma visão cristã de um Deus que criou todas as coisas. O Brasil inteiro sabe quem é Jesus. Celebramos Natal, as festas cristãs. Além disso, nós temos liberdade religiosa. Nós podemos aqui celebrar culto, nós temos um acesso à palavra de Deus muito grande. Então nós entramos em livrarias, nós encontramos Bíblias, e Bíblias em diversas versões. Nós podemos ouvir a palavra de Deus, né? Só que nessa rua temos diversas igrejas, seja por televisão, seja por rádio, seja pela internet. Nós temos horas e horas e horas de pregação todos os dias. Então, quando nós falamos de povos não alcançados, nós estamos primeiramente falando de um povo que a sua cultura não tem um pano de fundo cristão. A maioria deles nunca ouviu falar sobre quem é Jesus. Eles não têm uma visão do que é pecado, do que seja a igreja, de quem é Deus. Outro desafio grande é a língua. Nós temos ainda muitas línguas para as quais a Bíblia não foi traduzida. E eu já digo de antemão, quem quer se preparar para o mundo missionário precisa aprender outras línguas, porque senão como é que você vai pregar, como é que você vai comunicar? Você precisa entender a linguagem, a cultura, para ser fiel ao Evangelho, mas comunicar o Evangelho de uma forma aplicável àquela cultura. Temos o choque cultural. Ser estrangeiro não é bom. Às vezes as pessoas me perguntam, se não fosse pela vontade de Deus, em que país você queria morar? E eu respondo, no Brasil, é o meu país, é a minha cultura, é o meu povo, eu entendo tudo muito bem, porque ser estrangeiro é ruim. E o choque cultural tem dois aspectos. Um aspecto de você rejeitar tudo que tem naquela cultura, e o aspecto de você se maravilhar com os aspectos daquela cultura, e muitas vezes perder seu foco, que é ser fiel ao Evangelho. Então, esses de fato são os nossos maiores desafios. Não posso esquecer que no mundo hoje se torna cada vez mais difícil conseguir visto para fazer missão. Então, visto, a documentação é uma grande dificuldade. E eu vejo pessoas às vezes pensando em missão, e que nós iremos pisar na ação simplesmente como missionário, como pastor, mas muitas vezes para pisar em uma nação, nós precisamos de alguma formação profissional que nos habilite a estar ali no meio daquele povo. Ok. Você diria, objetivamente, que os missionários têm sido preparados adequadamente para atender esses desafios, bem objetivamente?
Eu diria que alguns sim, a maioria não. Ok. Pastor Maquil, e agora pensando aqui, quais são os nossos desafios para alcançarmos a comunidade aqui em Goiânia, em volta da nossa igreja? Eu acho que o primeiro ponto fundamental tem a ver com o versículo tema da nossa festa das missões, Atos 1:8, quando o Senhor disse: "E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra." Então, nós aqui em Goiânia, aqui no Brasil, precisamos entender que nós estamos nos confins da terra. Do ponto de vista da Escritura, nós estamos muito mais nos confins da terra do que a maioria dos países asiáticos, a maioria do continente europeu e mesmo da América do Norte. Nós somos bem distantes. Então, a primeira compreensão que a gente precisa ter é a compreensão teológica. Nós já estamos nos confins da terra e há vidas que Deus quer alcançar aqui, nesse lugar, em Goiânia, em Goiás, no Brasil, sem dúvida nenhuma. Outra questão que eu julgo ser de grande importância, eu entendo que esse é um desafio para a nossa realidade, é o desafio de nós oferecermos aqui na nossa comunidade goiana um bom testemunho, porque esse é um desafio permanente para a igreja, oferecer um bom testemunho. O que significa isso? Significa que nós estamos assimilando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nós somos chamados para, mas nós estamos também vivendo sobre Ele. Ele exerce uma influência nas nossas vidas. Portanto, a nossa comunidade em Goiânia, a nossa comunidade do entorno, aqui no setor Bueno, no Jardim América, no setor Coimbra, sem dúvida nenhuma são comunidades, é uma sociedade que carece do bom testemunho cristão. E isso é fundamental para nós que estamos aqui e que Deus tem chamado para vivermos aqui nos confins da terra, em Goiânia. Uma outra coisa que eu também acho desafiador para nós é que nós somos chamados para, pela graça de Deus, prover respostas que as pessoas estão buscando. Então, há muitas pessoas que já ouviram falar do Evangelho, ou até que não ouviram falar do Evangelho, são goianienses ou goianos, e essas pessoas, elas estão à busca de respostas. E ainda que nós não tenhamos todas as respostas aos questionamentos humanos, nós, como crentes em Cristo Jesus e como igreja congregada aqui nesse lugar, temos a resposta. E a resposta é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, somos desafiados, pastor Augusto, a proclamar essa resposta, compartilhar essa resposta e permitir que o Espírito de Deus age e realize a sua obra. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer uma segunda pergunta a você, pastor Augusto. E a pergunta, todas elas são encadeadas, né? Uma pergunta tem a ver com a outra. E a segunda pergunta é: quais seriam as implicações, na sua opinião e na sua experiência também como missionário, do ir atendendo a um chamado transcultural? Pastor Maquil, vou aproveitar a sua resposta anterior para poder falar sobre as implicações, porque o ir é uma ampliação do que já é a nossa vida cristã aqui. Então, esse ponto, por exemplo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, até os confins da terra. E quando a gente pensa de fato em Jerusalém, a Jerusalém geográfica, nós estamos aqui nos confins da terra, né? Talvez por isso eu pense o brasileiro é um bom missionário, porque, não sei na sua família, mas da minha família eu escuto dos missionários de quem meus bisavós receberam o Evangelho, meus avós, né, até chegar na minha geração. Então nós vimos esses missionários, o seu trabalho, as suas obras, e implica primeiro em você ser um bom cristão
aqui. De você ser uma boa testemunha aqui, onde você está plantado. E que você vai então levar isso adiante. Nós dizemos na linguagem missionária que o país onde nós estamos, ele é o grau zero de dificuldade. É a sua cultura, você entende bem. Mas quando você vai para fora, você vai para um lugar que você precisa entender os valores, a expressão desses valores, uma língua diferente, é um grau de dificuldade maior. Se você não se comunica, bem aqui na sua comunidade, se você não dá um bom testemunho aqui, a gente não espera que você vai ser uma boa testemunha lá, porque a dificuldade é maior. Então, a implicação é esta: ser um bom cristão, aqui onde você está plantado. Eu juntaria Atos 1,8 com 2 Timóteo 2,15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, a gente começa isso aqui na nossa cultura. Eu diria que implica que você tem sede, fome por almas sendo salvas, a começar aqui onde você está plantado, na sua família e depois em outras culturas. É o que eu entendo. Acho que ficou claro, para todos nós. Amém? E então eu também pergunto isso, as nossas implicações de ficar e atendendo o chamado aqui, de testemunhar ao nosso povo e oferecer a ele um bom testemunho de Cristo. Eu creio que a resposta, como eu disse, as questões que nós estamos discutindo aqui estão todas encadeadas. Uma está ligada à outra. Primeiro nós precisamos entender que nós somos resultado e fruto da oração de muitos missionários, que vieram até nós, que proclamaram o Evangelho e que chegaram até nós. Então, nós ainda temos espaços onde o Evangelho pode chegar e deve chegar. Existem nichos dentro da nossa sociedade que ele ainda não chegou. Nichos aqui, nesses confins da terra, onde Deus, na sua presciência, na sua soberania, decidiu que nós nascêssemos e nos plantasse nesse lugar. Agora, um outro aspecto, uma outra implicação de ficar, e para mim isso está muito claro no cotidiano da vida do crente em Cristo Jesus, é o ser e o viver contraculturalmente. Quer dizer, nós de fato conhecemos a nossa cultura, compreendemos uma série de aspectos que fazem parte da cultura brasileira, da cultura goiana e goianiense também. Todavia, existem aspectos na nossa cultura que eles carecem de crítica. Existem produções que são culturais, que são artísticas, que são intelectuais, que nós, crentes em Cristo Jesus, que nos submetemos muitas vezes ao mesmo processo de formação dos não cristãos, mas nós não podemos assimilar tudo isso como se fosse aceitável. Nós precisamos cultivar um senso crítico a todos esses conteúdos e nos lembrar, claro, daquela palavra que o Senhor Jesus Cristo disse no Sermão do Monte. Você deve se lembrar bem, quando Jesus foi categórico, ele disse: não vos assemelheis, pois, a eles. O que é que isso significa? Significa que como discípulos de Jesus, nós precisamos ser diferentes. Então, as implicações de nós ficarmos aqui demandam essa contracultura, demandam essa atitude crítica frente a tudo aquilo que está sendo colocado ao nosso povo, aquilo que nós estamos tão acostumados. E nós vamos conseguir fazer isso, sem dúvida nenhuma, se nós contarmos com as luzes que emanam no Evangelho, porque somente essas luzes vão nos ajudar a enxergar esses detalhes que muitas vezes, por força da cultura, nós não conseguimos enxergar. E um outro aspecto, eu acho que você já colocou antes, é que nós estamos bastante familiarizados, com os vícios da nossa cultura.
Quer dizer, quando alguém diz uma palavra de duplo sentido, rapidamente nós conseguimos entender o que ele está querendo dizer com aquilo. Os nossos pais na fé, que vieram dos Estados Unidos ou da Europa, que proclamaram o Evangelho aqui, eles tiveram muita dificuldade com isso. Eu já convivi com missionários, eles gastaram anos para entender as nossas expressões idiomáticas, não é? As nossas expressões de duplo sentido, e eles têm o equivalente na pátria deles também. Nós temos esse entendimento, essa compreensão, isso torna mais fácil para nós proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho e sermos diretos todas as vezes que isso se fizer necessário. Bom, eu queria colocar aqui mais uma questão, pastor Augusto, e essa questão é uma questão que já nos faz olhar para o futuro, não é? Porque nós entendemos, e eu creio que você concorda com isso, que o futuro começa agora. Isso até é um título de uma obra, de um livro escatológico. O que as pessoas, na sua opinião, precisam fazer hoje para cumprirem fielmente a chamada de Deus, essa chamada que é estendida para todos nós que estamos aqui participando dessa discussão? O que eles precisam fazer hoje para ver essa chamada realizada amanhã, no futuro em que nós vamos testemunhar ou não? Amém. Primeira coisa que eu gostaria que as pessoas entendessem é que o chamado não é de um indivíduo, é da igreja. A igreja é chamada a abençoar as nações, e a quebrar esse ciclo de maldições e poder trabalhar para que Cristo seja glorificado em toda tribo, língua e nação. Então é um chamado da igreja. E existem diversas formas da gente ir. A gente pode ir, muitas vezes sem tirar o pé da nossa nação. Eu conheço pessoas aqui da nossa congregação que estão aqui, mas elas estão influenciando profundamente as nações. Uma das formas é através da nossa oração. Então esse é o primeiro preparo, é uma vida de oração, uma vida devocional consistente, e uma preocupação de que o Senhor seja conhecido em todas as culturas. Existe uma outra forma de ir que tem a ver com a contribuição financeira, as ofertas para as nações. Os missionários precisam de sustento, a obra tem necessidades, e a igreja que envia é quem de fato vai sustentar isso, aquele grupo de igrejas que estão cuidando daquela obra. E por fim o missionário que vai, e mesmo daquele que vai, existem os que vão a curto prazo, vão visitar, dependendo do desenvolvimento do país, algum profissional liberal que vai para ensinar alguma coisa. Então, por exemplo, seja em Moçambique, seja no Nepal, onde eu tive minhas experiências missionárias, nós recebemos pessoas que iam ensinar corte e costura, que iam ensinar a cortar cabelo, que iam ensinar eletricidade, marcenaria, tantas coisas, perdão. Técnicos de futebol, não é? Técnicos de futebol, é um tipo de missionário que eu nunca poderia ser na minha vida. E como um bom brasileiro, todo mundo me perguntava de futebol e eu disse assim, meu Deus, eu não sei nem o que é um escanteio direito. E a melhor forma da gente se preparar aqui, pensando nessa diversidade de coisas, é de fato servindo na igreja local. Servir na igreja local é algo que a gente precisa muito. Aqui nós temos uma igreja onde nós temos pregadores, pessoas do Ministério de Louvor, pessoas que cuidam das crianças, pessoas da diaconia, é tudo muito bem organizado. Às vezes a gente recebe gente na missão e diz assim, eu faço isso, assim, irmão, eu preciso do missionário bombril. 1001 utilidades, porque as necessidades são muitas e os obreiros são poucos.
Nós precisamos de pessoas que treinem a liderança da igreja, nós precisamos de gente que cuide das crianças, que aprenda a preparar lições adequadas para aquela cultura. Todas essas coisas entram. Eu não vou resistir, porque o senhor falou, né, da linguagem, a gente conhecia as coisas de duplo sentido. Eu amava pegar um missionário aprendendo português, acho que isso é uma maldade do meu coração, misericórdia. Mas eu perguntava, o senhor está aprendendo bem português? Eu disse, estou, então vou te contar uma piada. Eu creio que todo mundo aqui vai entender essa piada, mas eu virava para o estrangeiro e dizia assim, entendeu bem? Então, vê se você entende. Pó, 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 pó. Nós entendemos, né? Mas eu duvido que algum dia algum estrangeiro vai entender essa piada. Porque para ele é só pó, 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 pó. O que é isso? Falei assim, isso é português, eu acabei de fazer uma pergunta e dar uma resposta, que coisa linda e maravilhosa, não é? As sinapses que ele teve que realizar para chegar a nenhuma conclusão foram muitas, né? Muitas, né? Assim, estude mais. Eu gostava de dizer também, português é a língua do céu, né? Brigava comigo, você é muito bairrista para um missionário. Eu falei assim, não, é a língua do céu que você vai precisar de uma eternidade para aprender. Muito bem. Para quem não sabe, pastor Augusto foi missionário tanto em Moçambique quanto no Nepal. Então ele compartilha do conhecimento dele e também da vivência prática dele. É uma benção. Amém. Então, pastor Maquil, Paulo diz, para mim, o viver é Cristo. Antes de cumprir a nossa missão, seja aqui em Goiânia ou em outro lugar, é preciso viver Cristo. O que isso significa? No meu entendimento, pastor Augusto, eu entendo que viver a Cristo está muito ligado àquilo que o Senhor Jesus Cristo disse certa vez. Certa vez ele disse aos seus discípulos que ele tinha uma comida para comer. E a comida que ele tinha para comer era fazer a vontade do seu Pai. Nós não somos como Jesus, que foi perfeito em todos os sentidos, mas nós temos a possibilidade de humildemente ao longo da nossa vida cristã, buscarmos conhecer a vontade de Deus. Cada um de nós que está aqui pode desenvolver todos os dias essa busca. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Às vezes pode ser a busca pela vontade específica de Deus para uma determinada situação que se coloca diante de nós. Mas também pode ser a busca pela vontade de Deus no sentido mais amplo da nossa vida. Qual é o plano específico que Deus tem com uma vida e a maneira como Ele quer nos usar. Portanto, eu penso que nós devemos, todos os dias da nossa vida, com muita humildade, nos aplicarmos à oração e a uma busca sincera, perguntando para Deus qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Eu entendo que dessa maneira nós vamos estar vivendo a Cristo, porque eu acho difícil as pessoas dizerem que estão vivendo a Jesus, vivendo a Cristo, ou vivendo o modo de vida evangélico, mas divorciados da vontade de Deus, ou divorciados também da palavra de Deus. E um outro aspecto que eu julgo também muito importante para vivermos a vida que Deus tem para nós, está relacionado aos dons que Ele nos deu, a cada um de nós. Portanto, entender o nosso chamado, na minha opinião, também passa pelo reconhecimento honesto e sincero dos dons que Deus atribuiu a cada um de nós. Porque ninguém aqui deve ter dúvidas que recebeu da parte de Deus, tanto do ponto de vista biológico, genético, quanto espiritual, dons. Esses dons, eles precisam ser percebidos, sentidos e usados. Se você quer, de fato, viver a Cristo e compreender o propósito dele para a sua vida, eu penso que isso passa pelo reconhecimento dos dons que Deus já concedeu
tanto no nascimento quanto no novo nascimento, na vida cristã e também na vida espiritual. Eu entendo que esse é um aspecto fundamental para a nossa vida cristã e também é fundamental para nos colocar na rota certa, naquela rota que Deus traçou lá na eternidade para as nossas vidas. Com tudo isso, eu chamo a atenção nossa aqui, de todos nós que estamos participando desse debate, dessa discussão, que nós devemos fazer o exercício de olhar para dentro de nós e verificar aqueles dons que Deus já nos conferiu. Isso vai nos ajudar a neutralizar aquelas comparações que são desnecessárias e que não nos edificam e que não nos ajudam na caminhada cristã. Observe os dons que Deus já te concedeu e veja por aí qual é o caminho que Deus deseja que você trilhe, que nós trilhemos. Pelo menos eu me lembro que foi assim comigo, não é? Eu tive a oportunidade de servir em muitas áreas quando comecei a servir a Deus. E como eu já contei várias vezes, o meu primeiro trabalho na obra de Deus foi limpando folhas de mangueira. Eu me lembro que o meu pastor fez um apelo no culto, ele disse, olha, lá na instituição nós estamos precisando de uma limpeza. E eu me lembro que eu senti uma alegria tão grande, e eu pensei, eu vou fazer isso eu dou conta de fazer. E foi ali que começou o meu chamado, a minha vocação. Eu vi que eu dava contas de limpar folhas de manga. E para os irmãos entenderem que é dali, né, de mangueira, foi dali que nasceu, que surgiu o meu chamado, né, e também a minha vocação. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Acho que agora a gente pode começar aqui a concluir, né, fazer as nossas reflexões finais, pastor Augusto, e colocar aqui algumas coisas. Eu acho que você podia começar, né, com as suas conclusões finais, seu fechamento, e depois eu vou dizer também algumas palavras e a gente pode orar afinal. Amém, né? Eu queria concluir, então, né, a minha parte dizendo que todos nós temos um chamado, né? E que todos nós somos chamados a cumprir uma missão, seja aqui, né, ou seja lá, né? É tentar tirar essa visão, às vezes, que a gente tem do missionário como se fosse uma coisa assim, quase que um ET, né? É uma extensão, né, do que acontece aqui. Eu queria chamar a atenção, né? Nós temos aqui a irmã Jô, por exemplo, que está traduzindo. Eu tenho descoberto que os surdos são uma nação. Eles têm uma cultura, eles têm uma língua, e eles são um povo não alcançado no nosso país, no nosso meio, na nossa cidade. É uma coisa tão simples, tão pequena, mas nós podemos começar aqui a contribuir, a fazer e alcançar vidas. Preocupar com a nossa própria família, preocupar com aqueles que trabalham conosco. Eu lembro no Nepal, a menina que trabalhava com a gente, uma senhora, na verdade, veio procurar a Andréia uma vez para pedir para a gente orar pela sobrinha. E ela dizia assim, eu quero que vocês orem, eu não sou cristã, mas o Deus dos cristãos é bom. E ela não descobriu isso porque a gente ficava pregando para ela, ela descobriu isso porque ela via o nosso testemunho. Testemunho abre a porta. As pessoas não vão se importar com o que você diz, até verem que você se importa. Então ela via que a gente se importava, até o dia que ela entregou a vida dela para Jesus. Mas se eu não faço isso na minha própria cultura, no meu próprio país, de querer levar vidas com quem eu convivo, a conhecer Jesus, tratá-las bem, né, servir o próximo, não simplesmente no ambiente aqui da igreja, mas no nosso cotidiano, na nossa família, no nosso trabalho, para levar pessoas a Cristo. Então, todos nós temos uma missão, né? Floresça aonde você está plantado. Amém, amém. E eu gostaria também de concluir, né? Muito conectado com tudo isso que a gente está discutindo aqui nesta noite,
me lembrando de algo que nós cantávamos, não é, no início da minha fé, e que muitos de vocês provavelmente também cantavam, não é? Baseado em cantares. Eu sou do meu amado, E o meu amado é meu. e o meu amado é meu. Então, eu entendo que o nosso chamado, o chamado que Deus tem para as nossas vidas, ele pode ser para algumas pessoas e para outras nações. Mas muito provavelmente, para a maioria de nós, será permanecer aqui em Goiânia, dar testemunho aqui na nossa nação, junto àqueles que têm a mesma cultura que nós temos. Nós devemos ser capazes, pela graça de Deus, de demonstrar a essas pessoas que nós pertencemos a Jesus e de que nós o temos como Senhor absoluto de nossas vidas. Então, esse é um ponto importante. Enquanto nós estivermos trilhando e nos servindo e aproveitando as oportunidades que Deus nos dá, vamos nos lembrar que nós pertencemos a Jesus. E vamos nos lembrar também que Ele pertence a nós, que Ele é nosso, e que Ele tem poder para dirigir as nossas vidas e também nos orientar a cada momento das nossas vidas. Um outro aspecto que eu considero importantíssimo, e eu, na primeira pergunta que o pastor Augusto fez, e eu respondi, eu coloquei que nós em Goiânia somos, do ponto de vista da Escritura, os confins da terra. Eu gostaria de dizer que, independentemente do lugar onde nós estejamos, se estamos aqui nos confins da terra, ou se estamos no centro do mundo, de acordo com a Bíblia, em Jerusalém, nós somos neste mundo estrangeiros e peregrinos. E onde quer que nós estejamos, nós precisamos nos lembrar disso. A nossa pátria não é aqui. Então, há desafios nas outras culturas, nas outras nações? Sim, há muitos desafios. Se Deus te chamar para ir para outras nações, você vai ter que enfrentar muitos desafios. Mas também há desafios para todos nós que estamos aqui no Brasil, aqui na nossa cultura, no meio do nosso povo. Seja lá ou aqui, nós devemos nos lembrar que somos estrangeiros nessa terra. E aqui Deus nos considera peregrinos. E nós também devemos nos considerar peregrinos. Amém? Amém. Amém? Então nós gostaríamos de orar com vocês. Porque nós conversamos sobre tantas coisas aqui, e é claro que na medida em que nós íamos emitindo, não é, o nosso ponto de vista, nós íamos compartilhando com vocês, nós procuramos fundamentar essas opiniões na palavra de Deus. Então nós queremos orar com vocês, e nós vamos ficar em pé, e vamos convidar vocês para ficarem em pé também. O apelo que eu e o pastor Augusto, e nós como igreja, queremos fazer a vocês nessa noite, depois de tudo que vocês ouviram e aprenderam, é um apelo muito simples. Nós queremos apelar todos vocês a, reconhecendo o chamado que Deus tem para a sua vida, consagrar a sua vida a Deus. Eu não sei, eu não tenho como, nem pastor Augusto, de dizer a você, olha, o seu chamado é ir para uma outra nação, é Deus quem vai falar com você. Ou quem sabe, Ele queira que você, até o último dia da sua vida, continue vivendo aqui, e dê testemunho de Cristo Jesus. Mas seja para ir ou para ficar, entre o ir e o ficar, nós apelamos a vocês, consagre a sua vida inteiramente a Deus. Amém? Amém. Então curve a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento. Nós vamos dar a vocês alguns segundos para você consagrar a sua vida a Deus, para você dizer para Deus, Senhor, revela-me a tua vontade, eu ainda não sei, ou talvez você já saiba, e seja qual for a vontade de Deus para a sua vida, é necessário que você se consagre ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Redentor, único Redentor da humanidade, aquele que vai um dia consumar a sua obra neste mundo e neste universo.
Pastor Augusto vai fazer essa oração, intercedendo por todos nós que aqui estamos consagrando nossas vidas a Deus. Pai, nós queremos te louvar e te glorificar, dizendo que o Senhor é o Rei das nações, e que todos te glorificarão e bendirão o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a nossa vida a Ti, para o Teu querer. Pai, seja aqui, seja aonde quer que o Senhor nos enviar. Senhor, nosso anseio não é uma nação, não é uma língua, o nosso anseio é seguirmos o Cordeiro, aonde quer que Ele nos enviar, aonde quer que Tu fores, nós possamos Te seguir, e que nossa vida seja Tua, amém. Que as nossas mãos sejam para tocar aqueles que o Senhor deseja tocar, amém. Que os nossos pés possam ir aonde o Senhor deseja pisar, que a nossa boca possa proferir as Tuas palavras, a Tua vontade ao necessitado, Pai, em nome de Jesus. É assim que nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos e clamamos: usa-nos, Pai. Usa-nos. O Senhor tem um clamor nesta terra, por vidas, por nações, e nós consagramos nossa vida a Ti, dizendo: faz de cada um de nós uma resposta ao Teu clamor, ao Teu anseio. Nós queremos cumprir a Tua vontade, nós somos Teus, porque fomos comprados pelo poder do Teu sangue, em o nome de Jesus.